Qual é a rema de hoje? Qual é a rema de hoje? A rema de hoje, neste quarto vídeo, eu quero dar continuidade a falar que não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus não se deixa escarnecer. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas brincando, zoando, escarnecendo, rindo, desdenhando a obra do Espírito Santo na vida dos pequeninos, na vida daqueles indoutos, daqueles meninos na fé. É uma coisa muito perigosa. Até que eu tenha discernimento por ele, de que aquilo ali não é ele, eu não posso generalizar, que é o que muitos que blasfemam contra o Espírito Santo fazem. Já falei no terceiro vídeo. Mas nesse quarto vídeo eu quero tocar a ênfase de que quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, acontece algo. O primeiro comportamento do Espírito Santo contra alguém que blasfema contra ele, e essa pessoa sabe o que está fazendo, porque conhece a obra do Espírito Santo, sabe que ele é uma pessoa, sabe o que ele faz e como ele faz no nosso interior, e essa pessoa deliberadamente decide negar a obra, o mover, o convencer, o ajudar do Espírito. A primeira coisa que acontece com essa pessoa é que, como o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Essa pessoa entristece o Espírito Santo. Irmãos, quando essa pessoa entristece o Espírito Santo fica triste. Quando o Espírito Santo fica triste, sabe quando você entristece um amigo? Sabe quando você entristece a mãe? Sabe quando você faz algo que você sabe que você entristeceu o seu pai, a sua esposa, o seu esposo? Sabe quando nós fazemos algo que entristece o nosso pastor, a nossa pastora, o nosso líder? Entristece ali o nosso patrão, entristece aquela pessoa tão íntima nossa. A pessoa, ela demonstra isso quando ela tem conhecimento daquilo que afetou. E aí a pessoa demonstra com sinceridade que ela é, como deve ser todo amigo, ela demonstra tristeza. A tristeza que a pessoa demonstra também nos entristece. E aí, a partir daquele momento, eu sei que eu entristeci o meu amigo. E quando eu entristeço o meu amigo, eu sei que ele está triste comigo. E aí eu fico também arrasado, fico machucado, eu fico triste, porque eu entristeci alguém que não merecia ser entristecido com essa minha atitude, com esse meu comportamento, com essa minha fala, com essa minha postura, essa minha decisão. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais. E o Espírito Santo fica triste. E ele fica triste e ele dá uma recuada. E a gente se decai. A palavra não tem mais um efeito em nós. O louvor já não toca mais em nós. A pregação, a ministração, eu perco a sensibilidade, eu perco a noção, eu fico vagueando no mundo espiritual, porque aquele, e só ele, que mantém a chama acesa dentro de mim, se entristeceu comigo. E nessa que ele se entristeceu comigo, eu sinto a reação, e aquilo ali remói dentro de mim. Então, uma coisa que acontece quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo é que nós entristecemos o Espírito Santo. E quando eu entristeço o Espírito Santo, ele tem uma reação, porque ele é santo. E isso, na pessoa que blasfemou contra ele, leva a pessoa a se afundar cada vez mais. Leva a pessoa a se afundar cada vez mais.
Porque quando você entristece o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, a sua pastora, você pode tomar duas decisões: reconhecer e se voltar para ele, buscar ajuda, buscar restauração, buscar perdão, buscar renovo, ou você pode se afundar cada vez mais, buscando refutações e argumentos para se afastar cada vez mais. É o que acontece com aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste e essas pessoas se afundam cada vez mais. Por isso é que você vê que as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, elas vão se distanciando cada vez mais, elas voltam a pecar e a cometer e a praticar os pecados que elas cometiam antes de abandonar o Espírito Santo e blasfemar contra ele, e depois disso elas vão fazer novos pecados que elas nunca tinham feito. Olha, desses mais de 30 anos de conversão e quase 30 de pastoreio, eu já vi pessoas cometer coisas que elas não tinham cometido. Elas entram, elas descem um nível e vão, por quê? Porque a tristeza do Espírito Santo contra elas empurraram elas cada vez mais para o buraco, para o fundo. Por isso é que você não pode ficar surpreso de você ver crentes que se apostataram da fé, seguiram doutrina de demônios, como a Bíblia diz, esses que abandonaram o Espírito, que entristeceram o Espírito Santo, e que você vai ver ex-pastores que agora são pais de santo, ex-pastores que não eram e agora se tornaram bandidos, delinquentes, ex-crente que agora não é mais crente e que se afundaram na vida de pecado, cometendo coisas horríveis, coisas que nem quando eles não eram crentes eles faziam. Por quê? Porque a tristeza que o Espírito Santo sentiu fez com que eles sentissem uma repulsa maior ainda e se afastassem mais ainda do Espírito Santo. É o caso de Saul, que estava lá em cima, cheio do Espírito, e até profetizava, e depois chegou ao nível de procurar uma feiticeira, e dali foi a destruição dele e da sua própria família. Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo, isso causa naquele que blasfemou contra o Espírito Santo uma repulsa e leva ele cada vez longe. Mas aí você diz: mas pastor, será que eu cometi um pecado contra o Espírito Santo? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu fiz algo contra o Espírito Santo? Eu estou com medo, pastor. Será que eu cometi algo contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra ele? Porque enquanto eu estou ouvindo esse vídeo aqui, eu estou lembrando de algumas coisas, pastor. O que o senhor pode me orientar sobre isso, pastor? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra ele, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Se você está falando nesse tom que eu estou dizendo aqui, se dentro de você está remoendo, se você está pensando se pecou ou não contra o Espírito, se você está preocupado de ter pecado ou não contra o Espírito Santo, se dentro da sua mente agora começa a passar uma porção de coisas que você tenha cometido e você diz: será que isso me levou a pecar e a blasfemar contra o Espírito Santo? Se dentro de você o seu coração está mexendo, se você está dentro de uma noção de arrependimento, de quebrantamento, se você está remoendo dentro de você, dizendo: eu não quero pecar, eu não quis pecar, eu não fiz isso, eu quero ajuda, eu quero socorro, eu quero Deus, eu não quero que o Espírito Santo me deixe. E aí nós lembramos de quem? No Velho Testamento, lá de Davi, no Salmo 51, quando lá embaixo ele fala: Pai, eu não quero perder a alegria da salvação, e não retires de mim o Espírito Santo. Então, Davi tinha cometido um pecado grave, mas Davi não era como o rei Saul, que tinha se voltado contra a obra do Espírito dentro dele. Davi manteve o quebrantamento, o arrependimento, o coração maleável,
o coração quebrantado, o coração dependente, o coração que confessou, o coração que buscou, o coração que, quando foi repreendido pelo profeta Natã, ele caiu de joelhos chorando, o coração que submeteu-se à repreensão, submeteu-se à disciplina que Deus deu a ele e se manteve ali. E agora no Salmo 51, quando ele retrata esses erros que ele cometeu contra Deus, ele fala: Pai, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ainda que Davi tinha cometido tudo aquilo ali, Davi ainda tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi que levou de novo ele para o reino. Então pode ser que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pode ser que você tenha cometido alguns erros, algumas falhas. Eu cometo, você comete, nós cometemos, nós somos falhos. Mas o ponto dessa série de estudos sobre a blasfêmia do Espírito, contra o Espírito Santo, é que nós não podemos nos voltar contra ele. Nós temos que manter ele dentro de nós. Espírito Santo, não me deixe. E aí eu falo para você que, se você tem sentido isso, ele ainda está dentro de você. E se ele ainda está dentro de você, ele vai te levar a confessar, ele vai te perdoar, ele vai te renovar, ele vai te levar para dentro da igreja, ele vai fazer com que você procure seus líderes, seus pastores, e desabafe, e peça ajuda, e eles vão te fortalecer, eles vão orar com você, eles vão estar do seu lado, ou seja, eles vão te reintegrar, eles vão ajudar nessa sua fraqueza, e o Espírito Santo não vai te deixar. O Espírito Santo não vai te deixar, porque aonde há arrependimento, aonde há confissão, aonde há reintegração ao corpo, aonde há uma vontade de voltar para o princípio, de voltar-se para o primeiro amor, de voltar-se para Deus, aonde há um quebrantamento, por isso é que a Bíblia diz: no coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, eu quero crer, minha irmã e meu irmão, que você pode ter pecado, que você pode ter falhado, que você pode ter errado, como eu também erro, como eu também falho, mas eu sempre peço ao Espírito Santo: não me deixe, Espírito Santo, me ajude a me manter na igreja, a me manter com meus irmãos, a me manter com a minha família, não me deixe, Espírito Santo. Então, eu quero te dar uma boa notícia, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo não te deixou. O Espírito Santo não te deixou. Se há dentro de você esse coração, o Espírito Santo não te deixou. Ele vai te levar para a igreja ainda hoje. Ele vai te levar para a igreja amanhã. No primeiro culto que tiver aí nesse dia, eu não sei quando é que você está ouvindo esse vídeo, nesse dia tem culto na sua igreja, vai para lá. Tem uma igreja perto da tua casa, vai para lá. Liga para o pastor, liga para a pastora, liga para ele agora, liga para um irmão. E vá para a igreja, procure teu amigo, procure tua irmã, procure teu pai, procure tua mãe, procure teu marido, procure tua esposa, porque o Espírito Santo ainda está em você, ele ainda está trabalhando em você, ele encontrou lugar em você, ele encontrou lugar de arrependimento. O que só tem que fazer é só acertar. Mas o mais importante, ele não saiu de você. Procure se acertar, procure se aliançar de novo na tua igreja, procure, e o Espírito Santo vai te manter na igreja, vai te manter na família, vai te manter na comunhão, porque ele não te deixou. Por que ele não te deixou? Porque aonde há arrependimento, aonde há confissão, aonde há quebrantamento, ainda há o trabalho do Espírito, como aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, como aquele que ainda está convencendo o homem, que ainda está levando o homem para dentro da comunhão da igreja, ainda está reintegrando o homem ao corpo de Cristo, ainda está reintegrando você no ministério que você tinha na igreja. O problema não é a falha, não é o erro, é se o Espírito Santo ainda encontra em nós lugar de arrependimento. Então você pode talvez ter até entristecido o Espírito Santo, mas em vez de você descer, pare aqui, volte de novo, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte para a comunhão,
e o Espírito Santo agora vai continuar com você, mas você já com experiência, você vai avançar. E assim eu quero estar terminando essa série de estudos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E que você, como eu, que nós possamos, sempre que houver uma falha, lembrar do Espírito, se reintegrar a Ele, deixar Ele trabalhar aonde precisa ser trabalhado e não abandonar a igreja, não abandonar o Senhor. Deus te abençoe. Eu voltarei a falar nesse mesmo tema sobre outros pontos, que é uma coisa muito ampla, mas espero que esses 4 vídeos nessa série sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, que você não esteja fazendo isso, que você não faça isso, para que você não caia em uma condenação eterna, mas que o máximo que você possa fazer é entristecê-lo e voltar ao primeiro amor, e voltar aos princípios, e voltar à comunhão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Esta foi a Rema nesta série de mensagem e até a próxima, em nome de Jesus. Deus te abençoe.